Olá, aqui é a Eunice Porto e nós estamos falando da coluna Evolução das Relações. E hoje nós vamos falar um pouquinho da constelação familiar. O que é a constelação familiar? Ela é uma técnica que ela foi descoberta por um alemão chamado Bert Hellinger. Hoje ele tem 90 anos e dentro desses 90 anos ele trabalhou 40 anos como missionário, 16 deles nas tribos Zulus. E ele começou a perceber o que? Existem funcionamentos diferentes entre esses homens que iam caçar nessas tribos e não voltavam, e as famílias que viviam na Alemanha, que os homens iam para a guerra e não voltavam. E ele começou a perceber que essas mulheres dessas tribos, elas faziam verdadeiros rituais de inserção desses homens. Então elas diziam eventualmente, olha, se seu pai estivesse aqui, ele faria isso, isso, isso. Porém eu hoje vou fazer assim, assim, assim. Ou, em outros momentos, elas faziam, seu pai estivesse aqui, ele faria isso, e é isso que eu vou fazer. E aí a gente tem um contraponto, que é, a gente vindo para o Brasil, a gente vê pessoas, mulheres ou homens que dizem assim, eu sou pai e mãe. E a gente mal e mal dá conta de um dos papéis, que dirá de dois. Mas acham bonito, por quê? Olha, eu vou dar conta de tudo. Seu pai foi embora, ou sua mãe foi embora, mas eu vou dar conta de tudo isso. Essa é uma das maiores desordens. E o Bert descobriu o quê? É como se fosse um rio a nossa relação com o nosso sistema familiar. E muitas vezes, por amor, a gente olha para trás, olha para todas as pessoas que vieram antes de nós e a gente diz que por amor a gente vai fazer igual a eles. E a gente segue um padrão e algumas pessoas dizem, ah, é a maldição familiar. Não tem nada de maldição. A gente faz exatamente por amor àqueles que vieram antes. E a gente honra a todos os que vieram antes e tem o mesmo comportamento. Como é que isso na prática acontece? Vocês já ouviram pessoas que dizem assim, ah, minha mãe tem diabetes, o meu pai tem diabetes, ah, eu preciso me cuidar porque eu vou ter também. Ah, o fulano morreu de coração, não sei quem morreu. E as pessoas vão seguindo sem ter a menor noção de que quando fazem esse movimento de olhar para a desordem dentro do próprio sistema familiar, quando eu digo que eu vou ter igual, eu olho para trás e eu digo, olha, eu pertenço. Então, como eu pertenço, eu sigo fazendo a mesma coisa que vocês. Então, dentro dessa ordem da constelação, que é o pertencimento, uma das maiores desordens é quando tem um aborto. Normalmente, seja ele espontâneo ou provocado, as pessoas não falam disso. Por quê? Porque seja ele num nível ou em outro, a dor é muito grande. Então, como a gente não fala, a gente exclui. Só que digamos que eu tenho um filho que eu abortei, mas eu tenho 2 ou 3 que nasceram. Então, na verdade, o que acaba acontecendo? Existe um excluído. E toda vez que existe uma pessoa que é excluído do nosso sistema, alguém, por amor, nessa geração ou nas seguintes, acaba representando esse que foi excluído. Então é muito comum pais que chegam, porque chegam na escola e os professores acabam dizendo que tem alguma coisa errada, e quando você olha para essa criança, ela está totalmente identificada com esse irmão que não nasceu. Mas aí você diz assim, ah, Eunice, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para o meu filho que eu tive que fazer aborto? Não, isso não é dar conta do teu filho. Mas o que ele precisa saber é exatamente o lugar dele. Por quê? Porque aí a gente entra na segunda lei, que é da hierarquia. Se o meu filho, que acha que é o primeiro, na verdade ele é o segundo, e esse aqui que é o segundo, na verdade ele é o terceiro, quando eles sabem um lugar, eles não precisam sair para a vida e começam um curso, ah, então não era isso que eu queria. Vai para não sei onde, então não era isso. A pessoa que não acha o seu lugar dentro do sistema, não acha o seu lugar na vida. Então acha que quer muito aquilo, quando chega lá fala, não era isso. Ah, eu quero muito, então, mas não era isso. É como se a pessoa vivesse se esvaziando o tempo todo. E quando você diz, olha, você é o segundo, você é o terceiro, e os filhos não precisam saber, foi espontâneo, foi provocado, isso não é da conta deles. O que eles precisam saber é, dentro da hierarquia, você como filho é o segundo e você é o terceiro. Ponto. Isso já coloca a ordem nos seus filhos para que eles sigam a vida. E a última lei é a do dar e receber, que eu falo que é mais difícil, principalmente enquanto pais. Por quê? O Osho tem um texto que ele diz assim, que os pais deveriam dar os dedos e ensinar os filhos a caminhar.
mas eles deveriam tirar os dedos e deixar que os filhos seguissem quando eles estivessem prontos. O que a gente encontra de desordem? Muitos pais que continuam dando quando os filhos já têm condições de seguir, e muitos filhos que continuam pedindo, porque meu pai não deu, porque minha mãe não dá, e você olha para a pessoa e fala, gente, vai seguir a tua vida, você já tem condições de fazer isso. Né? Então no dia de hoje, eu falo que é o maior desafio, enquanto pais, o quanto eu posso balancear se eu estou dando além ou se eu estou dando aquém do que o meu filho precisa para seguir a vida e para seguir o caminho dele. E se a gente perguntar para um pai e para uma mãe, você prefere o quê? Que os seus filhos sigam a vida deles ou que eles cuidem de você? A maioria dos pais vai dizer, olha, que eles sigam a vida deles. Então, no dia de hoje, dentro desse pequeno, foi só um pequeno trecho do que é a constelação na prática, que ela possa fazer a diferença na sua vida e que você consiga olhar para essas 3 leis, pertencimento, hierarquia e dar e receber, e que você consiga colocar um pouquinho de ordem dentro do seu sistema. Se você gostou, se você curtiu, comente e a gente volta a se falar dentro em breve.